Naquele tempo, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia sido criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, entregou-o ao ministro. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Sem dúvida vocês vão me lembrar deste provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que você fez em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, as realize também aqui, em sua pátria. Em verdade eu digo a vocês, nenhum profeta é bem aceito em sua própria pátria. Em verdade eu digo a vocês, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidom. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, na época do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Só blasfêmia. Quem você pensa que vai? E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, esta meditação dominical sobre o Evangelho de Nosso Senhor possibilita este nosso encontro, este nosso diálogo. Nós, a cada domingo, ouvimos a Palavra de Deus,
de modo especial, todos são ajudados com a dramatização desta palavra, deste trecho do Evangelho, para nos ajudar à reflexão, para provocar em nós esta meditação. Hoje, o trecho que ouvimos do Evangelho nos fala, como continuidade do domingo anterior, domingo passado, Jesus, depois de ter proclamado o Evangelho, proclamado aquela boa notícia na sinagoga, proclamado a sua presença na sinagoga aos fiéis, aos judeus que estavam ali, diante de tudo aquilo, todos se admiraram. E Jesus tendo proclamado tudo aquilo que estava ali, continuou o diálogo com os judeus, dizendo, olha, nenhum profeta é bem aceito na sua própria cidade. Porque começaram a pensar entre si, se Jesus é tudo isso, por que ele não faz aqui o que ele fez em Cafarnaum? Por que não realiza os milagres que realizou lá? Por que não realiza aqui? E Jesus então faz uma comparação. Portanto, nenhum profeta é bem aceito na sua cidade. Lembra ao povo, e eles todos sabiam muito bem disso, o tempo do profeta Elias, o tempo do profeta Eliseu. Elias, que foi enviado por Deus a uma viúva, não daquelas viúvas que também passavam necessidades, que eram da sua gente, mas uma viúva de Sarepta, de um outro lugar. Eliseu cura, no seu tempo, um homem que é estrangeiro, Naamã. Por que Jesus está dizendo isso? Porque as pessoas dizem, olha, se você faz lá e não faz aqui, como é que nós podemos acreditar? E aqui está um grande desafio para todos nós. Nós queremos ver com os nossos olhos, tocar com as nossas mãos, comprovar com a nossa razão aquilo que nós cremos. Já não é mais crença, não é mais fé. Nós precisamos ter objetividade científica. O que Jesus está dizendo, aquilo que eu realizei em Cafarnaum deveria ser a mesma coisa para vocês, como se fosse realizado aqui, em Nazaré. Vocês deveriam confiar e acreditar no que eu estou dizendo, porque lá em Cafarnaum eu realizei aqueles sinais. Agora, se vocês querem que eu realize esses sinais aqui, vocês estão querendo fenômenos, grandes eventos. Vocês não estão preocupados com Deus, não estão preocupados com a ação de Deus. Estão preocupados consigo próprios. Por isso, nada é realizado aqui. O Evangelho que nós ouvimos nos pergunta também, se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós sabemos de tudo o que aconteceu desde o princípio, se a Igreja transmite desde sempre as palavras, os gestos de Jesus, os acontecimentos com os apóstolos, com os primeiros cristãos, nós queremos que tudo se realize aqui de novo para comprovarmos. Se nós quisermos isso, é porque nós não acreditamos. A nossa fé é pequeníssima. Nós já ouvimos tudo isso, temos textos, relatos, testemunhos. Deveríamos acreditar e confiar na graça de Deus e no poder de Deus por causa disso. Mas não, nós queremos quase que reinventar essas coisas. Gostaríamos que Jesus Cristo estivesse aqui, hoje, diante de nós para realizar tudo aquilo que Ele realizou. Mas se Jesus Cristo viesse, e essa pergunta já no Evangelho foi feita, será que o Filho do Homem precisa vir de novo para sofrer de novo? Porque essa é a missão de Jesus. Veio para nos salvar, para nos libertar. E a sua segunda vinda é para o julgamento. Nós já sabemos disso. Nós conformamos a nossa vida a esta esperança. Adequamos o nosso modo de ser, de pensar, de agir a tudo isso que o Senhor Jesus Cristo nos transmitiu já, que a Igreja nos transmite. Ou nós ficamos querendo
que Deus esteja pertinho de nós aqui para realizar tudo o que nós queremos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje nos ajuda a pensar em como nós cremos, em como nós confiamos em Deus, de que maneira nós estamos com Deus. Todos nós vivemos situações difíceis na vida, doenças, dificuldades de relacionamento, trabalho, muitas dificuldades financeiras, dificuldades de todo tipo. E nós gostaríamos de ter alguém que resolvesse isso para nós já. Todas essas dificuldades são dificuldades que nós mesmos criamos, ou pelo menos ajudamos a que elas existissem. Precisamos enfrentá-las todas, resolver todas elas. Agora, precisamos confiar em Deus, confiar na ação de Deus, porque é Ele que nos dá força para vivermos a nossa história. Nós não nascemos lá atrás e nem vamos nascer no futuro, estamos aqui hoje. O Senhor Jesus Cristo caminha conosco. É promessa dele, estarei convosco até o final dos tempos, diz Jesus. Se nós confiamos nisso, então nós temos que superar as dificuldades, superar as questões que existem no nosso dia a dia, superar as situações de conflito, até de injustiça, de violência, de opressão. Nós temos que encontrar as saídas. A porta de entrada para Deus é Jesus Cristo. E é também a porta de entrada para a compreensão de um novo modo de ser. Nós podemos transformar as coisas, a vida, as dificuldades todas, podemos transformá-las se olharmos para Jesus Cristo, contemplarmos Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, não devemos nos desesperar, não devemos ficar amedrontados. O Senhor Jesus Cristo conosco, perto de nós, caminhando conosco, nos dá segurança, abre o nosso horizonte e nós podemos encontrar todas as soluções, todas, para todas as dificuldades que existirem. Nós vamos ter problemas sempre, a vida humana, a nossa vida é cheia de problemas. E isso não é a grande dificuldade. Como é que nós resolvemos os problemas? Como é que nós afrontamos os problemas? Aqui está a novidade. Temos problemas, mas sabemos enfrentá-los. E é este enfrentamento que nos vai dar a solução para esses problemas que vivemos. O Senhor Jesus Cristo caminha conosco e nos ajuda, nos inspira e nos fortalece para vivermos segundo a sua vontade. Não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens.